forma um feixe de laser, a gente acaba tendo esse benefício. Atendimento de maior número de consumidores, com menor número de caixas em operação, conforme a gente já conversou. Um outro tipo de característica, algoritmos de varredura e leitura de códigos danificados e rasurados. Alguns leitores ópticos possuem um algoritmo de decodificação onde, se o código de barras que está diante dele tiver rasurado ou tiver com a imagem, com a resolução da imagem ruim, ele consegue fazer essa leitura dele e fazer essa decodificação em memória, podendo, então, produzir, gerar essa informação, né? Esse algoritmo de varredura, ele é encontrado em alguns leitores mais específicos, mas muito utilizado, principalmente em checkouts de supermercado, onde ali o nível de códigos rasurados ou com problemas de impressão é muito grande. Então, a gente pega uma característica técnica e transforma em que tipo de benefício isso? Redução das paradas e demora por problemas de leitura, redução das necessidades de digitação e consequentes erros, porque se o leitor tiver uma deficiência por causa do código estar rasurado, ele não conseguir ler, o operador vai ter que digitar isso manualmente. E nós, então, despendemos tempo em cima disso. Oi. Poderia citar quais são, porque eu estou com os vendedores meus aqui, quais seriam esses leitores, que aí a pessoa já direciona, tá entendendo? Entendi. A gente encontra muito código rasurado, código colorido, código pequenininho, é uma opção de dificuldade, tá entendendo? Se pudesse aceitar um exemplo, eu agradeceria. Com certeza. Na verdade, a nossa palestra aqui, a ideia dela não é abordar produtos específicos, né, mas tentar falar de uma forma geral para a gente poder aproveitar esse tempo com o maior nível de informação possível. A pergunta que foi feita aqui é quais leitores que possuem esse algoritmo permitindo com que o código seja interpretado, né? Hoje nós temos, por exemplo, leitores da linha da Eugene, tem alguns leitores da linha Metrologic, que são leitores... o código deles, se nós pegarmos, por exemplo, o 1200 da Eugene, ele já tem esse algoritmo para fazer esse raciocínio, digamos assim, né? Claro que o leitor, quando eu falo assim, ele não faz milagre. Se eu tiver ali a ausência de uma barra, não tem como ele adivinhar, né? Mas digamos que 80% dos casos, ele resolve. É um grande diferencial isso. Hoje, quando o código de barra ele é impresso, talvez o problema, a impressão, quando ocorre, às vezes a resolução é muito ruim. E isso vai trazer problema para o leitor poder fazer essa interpretação. Então, quais são os produtos que a gente pode indicar para isso? Seriam os leitores da linha handheld, tá? Tem ali uma linha que a gente chama de ZT 13800, mas eu estou falando ainda em leitor modelo pistola e feixe único. E tem uma linha de leitores da Eugene e da Metrologic, que são leitores omnidirecionais, que já são esses que formam os feixes. Tá? Então, hoje, quando vocês estiverem, por exemplo, passando pelo fórum, esses estandes com esses equipamentos vão estar expostos ali. O que eu peço para vocês? Questionem o fabricante sobre essa solução e ali verifiquem com ele os códigos específicos desses produtos. O importante aqui é vocês saberem que existe esse recurso, certo? E junto, então, com o fabricante, só verificar os modelos que estão disponíveis para isso. Tá bom? Função, leitura de cheques. Bom, eu queria pegar aqui um outro exemplo de produto com a ideia da gente ainda estar pegando especificações e traduzindo em benefícios. Tá? Leitores de documentos. Qual é a função desse equipamento? Leitura de cheques e documentos bancários para operação de correspondente bancário e borderô eletrônico. Né? O borderô eletrônico, hoje no caixa, o que ocorre? Quando o estabelecimento concede o pagamento com cheque, né, esse cheque ele precisa ser apurado e depois enviado para o banco poder fazer a compensação disso. E quando a gente fala no borderô eletrônico, seria uma forma de eu adiantar os dados desse cheque e encaminhar isso para o banco. Qual é o benefício que se tem nesse processo?
Isso reduz custos para o banco, porque ele não precisa fazer essa redigitação desses dados lá. E, então, ele concede, em troca disso, às vezes desconto aos clientes, né, e coisas desse tipo. Documentos bancários para operação de correspondente bancário, né? Hoje os bancos também estão abrindo dentro do comércio o recebimento de contas, estendendo esses serviços para o comércio, que tem se tornado um grande facilitador. Então, é necessário, vai haver necessidade de ter esse leitor de documento apto a ler esses códigos que a gente chama de FIBRABAN, né? Padrão FIBRABAN, que está localizado embaixo do documento. Maior atratividade de consumidores que vão até a loja para pagar suas contas, redução de custos com envio das informações de cheque em formato eletrônico para o banco, que é o caso do borderô eletrônico, maior controle nas operações de crédito com cheques pré-datados. Aí tem outro detalhe interessante, quando o comércio, o varejo ele tem uma necessidade que quando ele concede o crédito por cheque, ele começa a ter a necessidade, então, de controlar a data desses depósitos, né? Porque se ele não tiver esse controle, ele daqui a pouco pode estar soltando esse cheque antes da data, e aí qual é o problema que ele tem? Ele pode estar sendo processado por perdas e danos e por outros problemas. Então, isso é uma outra necessidade que se encontra e a gente pode, então, traduzir esses produtos nesses benefícios. Aqui a gente está pegando uma característica, por exemplo, tração semiautomática do documento. É um recurso existente nesse tipo de produto, onde eu não preciso manualmente passar o documento. O próprio produto tem um suporte onde ele faz esse tracionamento por ele mesmo, né, de maneira que faça com que essa leitura seja feita de imediato. Quando eu não tenho esse recurso, eu tenho muitas vezes que passar o documento manualmente, e tem uma velocidade específica nessa passagem, que se eu não respeitar isso, o equipamento não vai fazer essa leitura. Então, qual é a ideia dessa apresentação? A gente deixar aqui o raciocínio de que as especificações técnicas de um produto, elas precisam ser traduzidas para esse cliente como benefício. Então, essa é a mensagem, esse é o ponto central dessa palestra. E hoje é importante a gente entender aqui que são apenas exemplos isso, né? Não tem como a gente pegar em apenas uma hora todos os produtos que existem e ter essa abordagem para todos eles. Nós precisaríamos, talvez, de 10 dias, 10 horas aqui para poder fazer algo a esse nível. Então, o importante aqui é que haja essa preocupação, esse raciocínio, né? Maior velocidade de leitura. Então, características, tração semiautomática do documento. Isso traduzido em quê? Ele se traduz em maior velocidade de leitura, maior facilidade de aprendizado do operador, redução dos erros de leitura e necessidade de digitação. Deixa eu passar aqui, que essa parte está trocada. Pimpad. Um outro produto que a gente pode abordar ainda no frente de caixa e fazer esse exercício, então, de tradução de especificações para benefício. Função. Qual é a função de um Pimpad? Realização das operações de TEF conforme as normas de segurança estabelecidas pelas operadoras do setor. É sabido que esse tipo de produto, ele para poder estar no caixa e poder receber um cartão e senha, ele precisa ter uma homologação com as operadoras Visa, Redcard, Amex, e dentro desses aparelhos existem criptografias, chaves ali que fazem a criptografia da senha. Então eu vou pegar coisas técnicas do tipo triple 10, DUKPT, são chaves utilizadas dentro desses aparelhos que fazem essa criptografia da senha. Mas o que isso significa para o cliente? Atendimento à legislação do TEF, atratividade de consumidores, portadores de cartões dessas operadoras, agilidade na concessão de crédito, redução da inadimplência, aumento da segurança e perdas por roubo pela diminuição do dinheiro em circulação, aumento da satisfação do consumidor que tem o conforto de pagar com o meio que melhor lhe convier,
Hoje o estabelecimento ele fica limitado se ele não tiver esse recurso, né? Porque hoje a disputa